Há uma batalha silenciosa que quase ninguém vê, mas que muitos enfrentam todos os dias. A luta contra as próprias inseguranças. Não é visível como uma ferida, mas dói como se fosse. Ela aparece no medo de falar, no receio de tentar, na constante sensação de não ser suficiente. Está nos bastidores da vida, fazendo barulho dentro da mente, enquanto o mundo lá fora segue exigindo confiança, decisão e firmeza. E é aí que tanta gente trava por dentro, tentando parecer segura, enquanto se sente fragmentada por dentro. A insegurança não nasce de um único evento. Ela é como uma poeira fina, que vai se acumulando aos poucos, pelas palavras que te feriram, pelas comparações que você nunca pediu, pelas cobranças que você internalizou sem perceber. Com o tempo, você começa a acreditar que precisa se moldar ao que esperam, esconder suas falhas, disfarçar suas dúvidas, e nesse esforço para parecer inabalável, acaba se afastando da própria essência. Porque quanto mais você tenta atender ao padrão dos outros, mais se desconecta do que é seu. Mas o estoicismo, essa filosofia antiga e ao mesmo tempo tão atual, oferece um caminho diferente. Um caminho de volta para dentro, de volta para o que é essencial. Ele nos ensina que você não precisa ser perfeito para ser forte. Não precisa ser admirado para ter valor. Não precisa eliminar o medo para agir com coragem. Você só precisa aprender a se posicionar, mesmo com a presença da dúvida. A não se dobrar diante do olhar alheio. A caminhar com firmeza, mesmo que a voz interna ainda trema um pouco. E é sobre isso que vamos falar agora. Se você está cansado de se sabotar, de se esconder, de se calar, esse vídeo é para você. Hoje, vamos refletir juntos sobre 5 lições estoicas poderosas para destruir suas inseguranças e reencontrar o centro que ninguém pode tirar de você. E se essa mensagem já tocou algo aí dentro, comente agora a frase do dia. Vencerei minhas inseguranças. Declare isso como quem já começou a vencer. 1. Desconfie das vozes internas. Nem todo pensamento é verdade. Quantas vezes você já se sentiu inseguro por causa de algo que ninguém disse? Por algo que nem chegou a acontecer? Às vezes tudo está calmo por fora, mas dentro de você há uma tempestade de pensamentos negativos, críticas internas, medos que se disfarçam de verdades. E é aí que o estoicismo entra com uma das lições mais libertadoras. Nem todo pensamento é digno de crédito. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. A insegurança nasce, muitas vezes, desse julgamento interno distorcido, de uma interpretação que a mente cria sem que você perceba. Você começa a acreditar em pensamentos como eu não sou bom o suficiente, vão me julgar, vou falhar mais uma vez, como se fossem certezas absolutas. Mas não são. São apenas projeções, imagens internas contaminadas pelo medo, pela dúvida, pela memória de antigos fracassos. O estoico aprende a observar os próprios pensamentos como quem assiste a um rio passar. Ele não pula dentro dele, não se deixa levar pela correnteza emocional. Ele vê o pensamento, reconhece, mas não se identifica. Porque ele sabe, a mente mente. A mente exagera. A mente cria problemas onde não existem. Então a primeira atitude para destruir suas inseguranças é essa. Duvide da sua mente, não com medo, mas com sabedoria. Quando aquele pensamento inseguro surgir, não reaja no automático. Pergunte a si mesmo, isso é fato ou é só suposição? Essa voz me ajuda ou me limita? Essa simples pausa, esse instante de lucidez, é o começo da liberdade. Porque quando você deixa de se identificar com os pensamentos, você volta ao presente. Você retorna ao controle. E no presente, as inseguranças perdem força. Porque elas não vivem na realidade. Elas vivem nas histórias que você conta a si mesmo. E agora você está aprendendo a reescrever essas histórias. 2. Olhe para o que você controla. O resto não merece seu medo. Grande parte da sua insegurança vem de um lugar específico. Da tentativa de controlar o que nunca esteve sob seu domínio. O que vão pensar de você, o que vão dizer, se vão gostar, se vai dar certo, se vai falhar. E por mais que você se esforce, esses fatores sempre estarão fora do seu alcance. E quando você se apega a eles, você entrega sua paz nas mãos do mundo. É como tentar segurar o vento.
Quanto mais força faz, mais ele escapa. Marco Aurélio, com sua serenidade de imperador estoico, nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Essa é a chave. Enquanto você luta para controlar o externo, opiniões, resultados, reações, você se esquece do que realmente pode dominar: seus pensamentos, suas ações, suas escolhas. E é aí que mora o verdadeiro poder. A insegurança cresce quando você vive tentando prever o futuro ou agradar todo mundo. Mas ela começa a morrer no momento em que você volta o foco para dentro e diz: eu não controlo o que o mundo pensa, mas controlo o que eu faço com isso. O estoico não é frio, ele é lúcido. Ele não ignora o que acontece ao redor, mas não se deixa dominar. Ele não tenta vencer a vida no grito, mas sim no domínio calmo de si mesmo. E esse domínio nasce de uma escolha consciente: cuidar do que está ao seu alcance e soltar o resto. Você não controla o clima, mas pode escolher como vai sair de casa. Você não controla o que os outros sentem, mas pode agir com integridade. Você não controla os altos e baixos da vida, mas pode manter os pés firmes enquanto tudo muda. Se hoje você aprender isso, só isso, a sua insegurança já vai perder metade da força, porque o que não depende de você não merece te dominar. Terceiro, abrace suas falhas como parte da sua força. Muitas das suas inseguranças nascem da ideia de que errar é uma prova de fraqueza, de que mostrar falhas é dar munição para o julgamento alheio. Desde cedo, aprendemos a esconder nossos tropeços, maquiar nossos defeitos e fingir uma solidez que não temos. Tudo isso para preservar uma imagem, uma aparência de controle, de competência, de perfeição. E quanto mais você se esforça para parecer invulnerável, mais se distancia da sua própria verdade. Porque ninguém é invulnerável. Ninguém atravessa a vida sem cicatrizes. A diferença entre quem se afunda na insegurança e quem caminha com firmeza está justamente na forma como lida com suas imperfeições. O estoicismo não exige que você seja perfeito. Ele exige que você seja honesto, com você mesmo, acima de tudo. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece suas falhas, mas se recusa a ser definido por elas. Ele não as esconde, não as dramatiza, mas também não as ignora. Ele observa, aprende e transforma. Porque cada falha é uma oportunidade de crescimento. Cada erro é um espelho, às vezes duro, mas sempre necessário. O estoico entende que não há vergonha em cair, desde que a queda ensine, que não há desonra em falhar, desde que a falha não seja desperdiçada. Abrace as partes de você que ainda não são fortes. Aceite os pontos em que você ainda escorrega, porque a coragem de olhar para isso com honestidade é, por si só, uma forma de poder. Quanto mais você se aceita como é, mais força você ganha para se tornar quem pode ser. E quanto mais você foge de si mesmo, mais a insegurança cresce. O que paralisa não é o erro em si, mas o medo de que o erro seja visto. E é por isso que a aceitação é o primeiro passo para a liberdade. Ser forte não é nunca falhar, é não se esconder. É caminhar com integridade mesmo quando se sabe imperfeito. É levantar a cabeça mesmo depois de tropeçar e continuar. Quando você abraça suas falhas com dignidade, você se torna invencível por dentro. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que já fez as pazes com as próprias sombras. 4. Saia da comparação, você é sua única medida. Poucas coisas alimentam tanto a insegurança quanto o hábito de se comparar com os outros. Você observa o sucesso alheio, a aparência alheia, a confiança que os outros parecem ter. E, silenciosamente, começa a se diminuir. Sem perceber, transforma a vida do outro em régua para medir a sua. E, inevitavelmente, se sente menor. Menos capaz, menos pronto, menos tudo. Mas essa régua é injusta, distorcida, cruel. Porque cada pessoa caminha um percurso diferente, enfrenta lutas invisíveis e amadurece em ritmos únicos. Medir a si mesmo com base em um roteiro que não é o seu é como julgar uma semente pelo tamanho de uma árvore já crescida, e isso só gera frustração. O estoicismo nos ensina a voltar o olhar para dentro. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que o homem de valor se concentra em ser bom e não em parecer melhor do que alguém. Essa é uma lição poderosa,
Porque a verdadeira força não está em superar os outros, mas em superar a si mesmo. Não está em ser o primeiro da fila, mas em ser fiel ao próprio caminho. A comparação constante é um veneno silencioso. E cada vez que você se compara, você abandona seu eixo, sua verdade, sua autenticidade. Você começa a correr uma corrida que nem era sua. Liberte-se disso. Em vez de olhar para os lados, olhe para trás. Veja o quanto já caminhou. Veja os passos que já deu, os medos que já enfrentou, as batalhas que ninguém viu, mas que você venceu por dentro. Compare-se apenas com quem você era ontem e, a partir disso, continue. Cresça com base no que importa, a sua evolução pessoal, o seu progresso silencioso, a sua disciplina interna. O estoico mede seu valor não por conquistas exibidas, mas pela firmeza com que enfrenta a própria vida. Quando você abandona a comparação e se concentra em ser a sua melhor versão, não a mais popular, não a mais perfeita, mas a mais coerente com seus valores, a insegurança perde o espaço. Porque você não precisa mais vencer ninguém. Você só precisa caminhar. E esse é o tipo de vitória que ninguém pode te tirar. Quinto, pratique o desprezo voluntário. Prove a si mesmo que você já é suficiente. Vivemos numa era em que o valor pessoal parece depender do que temos, do que mostramos, do que conquistamos. Somos condicionados a acreditar que, quanto mais acumulamos, bens, status, seguidores, validações, mais valiosos nos tornamos. E é nesse cenário que nasce um tipo silencioso de insegurança, o medo de perder o que achamos que nos define, o medo de não ter o suficiente, de não ser o bastante, de não alcançar o padrão. E quanto mais você se prende a essas medidas externas, mais vulnerável fica. Porque tudo que o mundo pode dar, o mundo também pode tirar. E se você se constrói sobre isso, o menor abalo pode te desmoronar por dentro. O estoicismo ensina exatamente o contrário. Ele nos convida a viver com menos, para descobrir o que realmente nos sustenta. Sêneca, um dos maiores nomes da filosofia estoica, defendia o exercício do desprezo voluntário. Passar por períodos escolhidos de simplicidade radical, de desconforto proposital, de renúncia temporária a confortos, não por obrigação, mas por sabedoria, por liberdade. Esse treino da alma nos revela uma verdade poderosa. Você precisa de muito menos do que pensa para viver com dignidade, força e paz. Quando você se propõe, por vontade própria, a abrir mão de certas coisas, você rompe o vínculo da dependência emocional que tem com elas. Você percebe que não é o carro, nem a roupa, nem o título, nem a aparência que te definem. Você é aquilo que sobra quando tudo isso é tirado. E o que sobra? Se for coragem, lucidez, firmeza de espírito, então você está pronto para qualquer desafio. Porque sua força não depende mais do que você tem, mas do que você é. A insegurança se alimenta da ideia de que sem certos elementos externos você será menos. O estoico destrói isso ao se colocar voluntariamente em situações onde esses elementos não existem, e mesmo assim permanece de pé, calmo, inteiro. Essa prática não exige que você viva com escassez, mas que prove a si mesmo que a sua paz não está nas posses, mas na presença. Não está nas aparências, mas na essência. E uma vez que você descobre isso, ninguém mais pode tirar sua segurança, porque ela já não está lá fora. Toda insegurança começa com um pensamento, e todo pensamento pode ser desafiado. À medida que você aplica essas lições estoicas no dia a dia, algo muda. Não por mágica, mas por clareza. Você começa a reagir menos, a depender menos, a se esconder menos. E quando isso acontece, a voz da insegurança já não grita tão alto. Continue observando, escolhendo, se fortalecendo. Porque cada passo que você dá para dentro é um passo firme para fora. E se você chegou até aqui, comente até o final. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução. E também diga de onde está nos assistindo. Vamos juntos construir essa comunidade de mente firme e alma livre.